você é obediente? Agora você pede para a pessoa que está do outro lado, você é obediente? E aí, qual foi a resposta? Gente, essa é uma pergunta que Jesus tem feito ao meu coração. Se nós somos obedientes. E quando nós falamos essa palavra, às vezes nós atrelamos ela a um grande peso, certo? Mas é um privilégio obedecermos ao Senhor. Jesus, ao longo dos 3 anos em que ele caminhou com os seus discípulos, ele ensinou diversas vezes eles o quanto era importante eles obedecerem aquilo que ele estava ensinando. E quando eu estava refletindo a respeito dessa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, ele me fez lembrar de quando nós somos crianças. A criança, naturalmente, ela não tem a tendência de ser obediente. Vocês concordam comigo? Por isso que os pais, eles instruem, eles ensinam, porque senão, normalmente, a criança não vai ter muito limite. Certo? Se você deixar, ela vai comer um monte de chocolate lá, ela não vai querer comer o legume, né? Então, se você não dá um limite, se você não mostra, dificilmente ela vai seguir aquilo que você está pedindo. Só que, quando nós olhamos e quando nós recebemos alguns nãos aí, se você parar para pensar na sua infância, quando a sua mãe dizia, não, você não vai. Você gostava? Não. Então, às vezes, você queria ir igual, se não ia, né? Às vezes, escondido, né? Só que hoje, olhando para trás, se você parar para pensar, o quanto esses nãos protegeram a sua vida. O quanto obedecer foi benéfico para você. Por mais que no primeiro momento não parecesse algo muito confortável. Só que nós crescemos e nos tornamos adultos. E quando nós crescemos, nós temos um senso maior de responsabilidade, certo? Então, todos aqui entendem que precisam obedecer a algumas leis, a algumas regras de alguns lugares, na sua empresa. Então, nós entendemos que precisamos obedecer. Só que o caso aqui não é a obediência em si, Tiago, mas é se nós estamos obedecendo de forma completa. O caso aqui não é que nós precisamos obedecer, porque nós sabemos que precisamos, mas será que nós talvez não estamos obedecendo ao Senhor apenas uma parte? Será que talvez você ainda não fez aquela oração assim, Deus, eu te entrego a minha vida, só não mexe aqui e ali? Isso é obedecer de forma parcial. E o que eu quero conversar com você nessa noite é justamente sobre isso. Está aqui no telão. O tema de hoje é obediência completa ao Senhor. E nós vamos passear juntos hoje. Prometi ao meu marido que ia ser breve, mas também não garanto nada. Eu quero que você feche seus olhos aí no seu lugar, você coloque a mão no seu coração. E você fale, declare. Você tem livre acesso a Deus, você não depende de ninguém. Declare, Pai, eu quero que o meu coração seja um solo fértil nessa noite. Eu quero ouvir a Tua palavra. Eu quero que o meu coração seja alinhado com o Seu. Eu quero estar sensível ao que o Senhor tem para me ensinar. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, Pai. Que o Senhor use a minha limitada vida para comunicar com muita clareza aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Para nós começarmos, eu quero ler com vocês algo que está lá em Gênesis, no capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã até aí. O que, primeiramente, eu quero conversar com vocês foi algo que eu nunca tinha me atentado até hoje à tarde. Até compartilhei com o Vini em casa. Nada na Bíblia é por um acaso. Nenhuma vírgula, nenhum ponto. Até o E
Se você prestar atenção, o E maiúsculo fala sobre Deus, o E minúsculo fala sobre outros deuses. Então, nada é por um acaso. Tudo tem um porquê. E hoje, lendo esse texto, Aleph, um texto muito conhecido, Deus fez eu me atentar a algo. No versículo 1, volta lá para mim, o que Deus fala para Abraão? Aqui, nesse texto, ele está dando a Abraão uma promessa. Eu tenho uma promessa para a sua vida. Eu tenho algo a cumprir. Quem aqui tem promessa da parte de Deus? Todos têm. Só que nesse primeiro versículo, o que Deus diz para Abraão? É a promessa ou é o que Abraão deveria fazer? É o que Abraão deveria fazer. E aí no versículo 2, ele fala sobre de fato o que vai se cumprir na vida de Abraão. Mas por que primeiro que você precisa obedecer? Para depois a promessa. Porque a obediência, ela precede a promessa. Não é por um acaso que o texto está nessa ordem. Não é por um acaso que muitas vezes nós não entendemos o que Deus tem para nossas vidas. Ele te promete A e ele te coloca no B. É porque é a obediência que vai gerar o caráter que você precisa. É a obediência que vai gerar a sustentação para o propósito que Deus quer que você cumpra. É por isso que ele diz para Abraão, primeiro você faz isso e você me obedece dessa forma, fazendo isso, isso e isso. E depois eu farei de você uma grande nação. Então é um ponto que nós precisamos nos atentar, porque normalmente nós temos a tendência de querer inverter a ordem das coisas. Quando nós olhamos para o lado, quando nós olhamos para os nossos irmãos, quando nós olhamos para outras pessoas que muitas vezes são referência e vê eles vivendo as grandes promessas que Deus tem para as nossas vidas, para a sua vida, e você não vê isso se cumprindo, e aí você quer acelerar um processo que não é o certo. Então, nós precisamos manter essa ordem nas nossas vidas. Porque, como eu falei, é a obediência que dá a sustentação necessária. E como eu falei antes da mãe, os nãos, a proteção, a obediência, ela nos protege. A obediência, ela nos confere autoridade. A obediência, ela nos dá um novo nível de revelação. Quando, de fato, você está disposto a obedecer. E aí, seguindo o texto, o segundo ponto que eu quero conversar com vocês está no versículo 1 mesmo, que a obediência ela tem um custo. Você pode pôr o versículo para mim, por favor? A obediência ela não é de graça. Mas como assim? Jesus não me deu a graça que é de graça? Sim, mas a graça de Deus não é uma graça barata. É uma graça que é incomparável. É um amor que constrange a tal ponto de que é impossível permanecermos da mesma forma. Constrange a tal ponto que o maior desejo do seu coração é cada vez estar mais próximo de quem Ele te chamou para ser. Então a obediência ela tem um custo. E é isso que nós vemos aqui. O Senhor disse a Abraão, sai da tua terra. Isso significa o quê? Ambientes. Da casa do teu pai é um ambiente. Da tua parentela é o quê? São relacionamentos, são mesas, lugares que você se assenta e pessoas que você se relaciona. Existe uma frase muito clichê, mas ela é real e é super verdadeira. Nós somos a média das 5 pessoas que nós caminhamos. E os ambientes em que nós estamos interferem 90% em quem nós somos. Por isso que a Bíblia fala, bem-aventurado o homem que não se assenta na roda do escarnecedor e do zombador. Porque, obviamente, você vai ser o próximo. Ah, não, mas eu não vou, eu não me deixo levar. Tá bom, no final, então, você ora por todos nós. Porque é uma tendência humana. Você já ficou muito perto de alguém? Eu, quando fico muito perto de alguém, eu pego até o jeito que a pessoa ri. O sotaque, o jeito de falar. Então, os nossos relacionamentos, eles interferem muito na nossa vida. E é sobre isso. A obediência, ela vai te custar lugares, ambientes, relacionamentos, mesas. A questão aqui é que, para que a promessa que Deus tem na sua vida se cumpra, talvez você vai ter que renunciar. E talvez Deus já tenha te pedido isso, mas você ainda não abriu mão. Porque nós gostamos de depender emocionalmente das pessoas. Nós temos laços e dificilmente a gente quer desfazê-los.
Mas quando Deus nos pede um relacionamento, é para nos apresentar algo melhor. Quando Deus nos pede uma amizade, é porque tem uma mesa muito melhor de ensino disponível para você. Mas enquanto você não levantar da mesa errada, você jamais vai poder sentar na mesa certa. E isso é uma coisa que nós precisamos prestar atenção. Porque senão nós atrasamos o que Deus tem para as nossas vidas. Então, nessa noite eu sei, e eu senti isso o dia todo, e eu orei isso o dia inteiro, que Deus quer reposicionar pessoas aqui. Que Deus quer levar você para um novo nível de revelação, de intimidade, de crescimento. Só que isso vai acontecer quando você de fato permitir que Deus troque as suas mesas, que Deus troque os seus relacionamentos. Você vai precisar entender que há lugares e há pessoas que não fazem parte da promessa e dos lugares que Deus quer te colocar. E isso Deus quer falar com você nessa noite. Agora nós vamos para o versículo 4. E ali tem algo muito interessante. Consegue colocar na versão NAA para mim ou não? Eu leio aqui. Olha o que fala aqui, no 4. Partiu, pois, Abraão como o Senhor lhe havia ordenado, ponto. Até aí tudo bem. O Senhor disse para ele, sai da tua casa, da tua parentela, deixa a tua família. Até aí tudo certo. Mas aí o que acontece? Tem um ponto ali, depois do ponto, fala, e Ló foi com ele. Agora eu quero que você pergunte para a pessoa que está do seu lado, Abraão foi obediente, sim ou não? Sim ou não? Pede para ele. Sim ou não? Não foi. Não foi, porque ele saiu da casa dele, ele saiu da terra dele, ele saiu da parentela dele, mas Ló era o quê? Sobrinho. E sobrinho é o quê? Parente. Então Ló obedeceu? Não. Sabe por quê? Porque a obediência parcial, a obediência, a meia obediência, nada mais é do que uma desobediência disfarçada. E a gente se engana. Mas olha tudo que eu fiz. Eu abandonei tantas coisas. Como é que não rompe? Como é que não vai? Será que não tem um Ló por aí? Será que não tem um Ló aí nessa história? Então, alguns versículos para frente, Abraão segue com Ló. Alguns versículos para frente, a Bíblia relata que eles começaram a se desentender. Olha que novidade. Você desobedece, algumas coisas começam a acontecer que você não precisaria passar. Abraão não precisava passar por aquela situação. Nós precisamos entender que há desertos que Deus nos coloca para nos ensinar, para nos aperfeiçoar, para nos dar autoridade, assim como Ele fez com Jesus. Jesus foi batizado e foi levado para o deserto. Só que quando Deus nos leva para um deserto, é total responsabilidade dEle nos tirar de lá. O tempo de Jesus acabou. E depois dali Ele começou a curar. Só que há desertos que nós nos colocamos. E são esses desertos que 99% das vezes nós colocamos a culpa em Deus. E pedimos, Deus, por que eu estou passando por essa situação? Mas foi você que se colocou lá. Então é a nossa responsabilidade sair desse lugar. É a nossa responsabilidade dar um basta. É a nossa responsabilidade dizer, chega, eu não posso mais viver dessa forma. Deus foi muito claro com Abraão. Deus foi muito claro. Ele falou justamente tudo o que ele precisava fazer. Mas nós temos uma tendência, e eu falo por mim também, de sempre falar assim. Alguém te pede uma coisa, faz desse jeito aqui. Pensar, não vou fazer, mas não preciso fazer desse jeito aqui, vou fazer desse jeito aqui. E é isso que acaba complicando as coisas para o nosso lado. Então Abraão estava num processo que não precisava. Estava passando por uma situação que não precisava. E aí sabe o que acontece? Que os pastores do rebanho do gado de Abraão e dos pastores do rebanho do gado de Ló começaram a discutir. Começaram a se desentender. E isso começou a fazer um desentendimento entre eles dois.
E aí sabe o que Abraão disse para ele? Ló, nós não podemos nos desentender, nós somos da mesma parentela. E aí Abraão teve a brilhante entendimento. Ló, nós não podemos mais seguir juntos. Mas precisou passar por uma coisa que não precisava. Precisou ter que dividir a terra que eles estavam juntos, porque a Bíblia fala que a terra era frutífera. Só que por estarem dividindo, Abraão não conseguia desfrutar 100% daquilo que Deus estava dando para ele. Porque Ló estava ali. Então Abraão precisou tomar essa decisão. E sabe o que é mais incrível em tudo isso? É que pouquíssimos versículos para frente, depois se você puder em casa você leia. Sabe o que começa a acontecer? Depois que Ló vai embora, Deus começa a dar mais revelação para Abraão. Deus começa a dar mais revelação. Essa é a terra que eu lhe darei. Abraão se encontra com Melquisedeque. Acontecem diversas situações onde Deus aumenta o nível da revelação da promessa que ele tinha dado a Abraão, mas porque Ló foi embora. Então o que eu quero dizer para você é que talvez há níveis de revelação que Deus quer dar para você sobre a sua vida, sobre a sua promessa, sobre a sua família, sobre o seu ministério, sobre a sua carreira, sobre a sua empresa. Mas possivelmente, eu digo assim com 90%, ainda pode ser que há um Ló ali. E é um Ló que o Senhor já pediu. É algo que o Senhor já pediu para você abrir mão. A vida com Deus é uma entrega, mas é desproporcional a forma com que você recebe. Jesus foi muito claro em dizer: aqueles que perderem a sua vida irão achá-la. Então nós precisamos entregar. Então o que eu quero que vocês reflitam nessa noite é: qual é o meu Ló? Qual é o meu Ló? O que eu carrego que o Senhor já me pediu para entregar? E quando eu cheguei aqui, conversei com a Lô, e é um assunto que não é maravilhoso de se falar, é um assunto leve de se falar, mas é um assunto necessário. Então a obediência, ela não é fácil. Hoje muitas vezes eu orei para Deus e falei: Deus, essa é a palavra que você quer que eu leve? Sim, essa é a palavra. Falei com o Vini: amor, acho que não, essa é a palavra. Então a obediência, ela não é fácil. Ela é uma escolha. Só que além de ser uma escolha, o Senhor que está nos céus olha para você e te dá graça para você conseguir obedecer. Não é com a força do seu braço, não é um fardo, não é a lei. Nós não estamos mais debaixo da lei dos fariseus, de Moisés. Nós estamos debaixo das palavras do Senhor Jesus. E Ele tem um compromisso de fazer com que você consiga cumpri-las, desde que você permita. Então há uma escolha. Só que o que acontece é que 90% das vezes o que o Senhor nos pede não é o que nós queremos fazer. Não são as coisas que nós queremos nos desvencilhar. Não é fácil, mas vale a pena. Hoje, escrevendo essa palavra, Deus me lembrou muito de quando eu entrei aqui, de quando começou o meu processo, a minha caminhada. E aquela questão das mesas que Deus te coloca em mesas onde há pessoas que são referência para você, que estão vivendo coisas que você quer viver, que estão vivendo promessas que você quer viver, que Deus já disse para você que você viveria. Por você estar nos lugares errados, você não valoriza essa mesa. Você não aprende com essa mesa. Você não está com os olhos abertos para essa mesa. Quando eu me converti, eu tinha uma promessa muito clara na minha vida: você vai ser pastora em tempo integral. Recebi isso 2 meses depois da minha conversão. Eu tinha estrutura para ser pastora 2 meses depois? Não tinha nada. Eu precisava aprender o que é ser obediente. Eu precisava ter uma estrutura. Só que isso só o tempo, só a obediência, só a intencionalidade, só intimidade com a palavra de Deus que pode me proporcionar. Não é através de uma única oração, não é através de uma única palavra, é tempo com Deus. E o que aconteceu foi que Deus me aproximou do Vini, que já era integral na igreja, pregava. Então, ele era uma pessoa que já vivia o que eu ia viver. E por isso, em muitos momentos, eu entrei em lapse.
Sabe, não, eu quero viver isso agora. Já estou aqui, Deus já me aproximou de um quase pastor, já integral na igreja, isso vai ser lindo, né? Imaginava que ia ser muito rápido. Mas não, teve um processo custoso. Precisei abrir mão de muitas coisas, de muitas opiniões, para que de fato o Senhor me preparasse para estar aqui hoje. E eu dou graças a Deus, porque também o Vini é uma pessoa, que é o meu marido, que entende o tempo de Deus sobre a minha vida. Entende a hora certa das coisas. E esse é o segredo de você estar perto de pessoas que têm uma visão mais à frente do que você. Você é protegida? Só que você precisa permitir estar debaixo dessa visão. E aí sabe o que Jesus fala lá em João, no capítulo 14, no versículo 15? Fala assim: se vocês me amam, vocês obedecerão os meus mandamentos. Então, qual é o maior ato que você pode fazer para demonstrar o seu amor a Deus? Obedecer. O maior ato que você pode fazer a Deus é obedecê-lo. Como eu posso demonstrar o meu amor? Obedecendo. E Jesus foi muito claro quanto disse a isso. Eu aprendi algo, que desobedecer é muito mais difícil que obedecer. Se obedecer não é fácil, desobedecer é muito mais difícil. Você faz o dobro de esforço. O que acontece? É que nós preferimos às vezes o mais difícil, sabe por quê? Porque existe o ganho momentâneo e existe o ganho duradouro. Hoje nós vivemos numa sociedade imediatista, certo ou errado? O que importa não é o que eu vou colher amanhã, o que importa é o que eu vou sentir agora. Não importa se eu vou ter dinheiro amanhã, o que importa é eu comer agora. Não importa, o amanhã não importa, então o que importa é tudo agora. E isso é um traço de uma desobediência, porque a desobediência traz para você o alento que você precisa naquele momento. Então é mais fácil não querer se colocar nos processos difíceis. É mais fácil não perdoar. É mais fácil não resistir. Só que, gente, é muito mais difícil você viver amargurado. É muito mais difícil você viver com um peso. Só que nós não percebemos isso. Porque a obediência, ela nos traz um ganho duradouro. Um ganho ao longo do tempo. Ao longo do tempo você vai se tornando alguém que de fato Deus quer que você seja. Então nós precisamos escolher qual é o nosso difícil, porque tudo é difícil. É difícil perdoar, mas é difícil andar amargurado. É difícil comer bem, saudável, mas é difícil estar no leito de hospital. É difícil ser constante numa vida com Deus, mas é muito difícil não ter intimidade com Deus. Tudo é difícil. Nós precisamos apenas aprender a escolher o nosso difícil. E isso faz total diferença no que nós vamos fazer. E o maior exemplo na Bíblia de que a desobediência ela é cara é Jonas. Alguém conhece a história de Jonas e o barco, o peixe? Pode colocar Jonas 1 para mim? Nós precisamos entender que Deus, ele é o mesmo. A palavra fala que o Espírito de Deus, ele não é dado por medida. O Ian tem mais que eu, o Vini tem mais, o Aleph um pouco menos, não sei quem mais tem mais, o Galvão tem menos, não sei o quê. Não, o Espírito do Senhor é dado sobre todos na mesma medida. O Deus que eu sirvo é o mesmo Deus que você serve. A sabedoria que há nele, que ele vai derramar em mim, é a mesma que ele vai derramar em você. Agora, por que tem alguns que despontam? Por que tem alguns que vivem de fato tudo que Deus tem para eles? Porque decidiram pagar um preço que talvez os demais não quiseram. Porque decidiram seguir aquilo que Jesus falou. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. É uma escolha.
E essa escolha vai nitidamente definir qual é o caminho da sua vida. Você continua sendo amado por Deus. Você continua sendo filho. Você continua sendo salvo. Você só não vai viver e desfrutar 100% das promessas que Ele tem para você. E eu não quero esse lugar. Eu quero chegar lá e Ele me dizer: servo bom e fiel. Você foi fiel aos talentos que eu lhe confiei. Você permitiu. Você tinha um coração ensinável. É isso que eu quero ouvir e acredito que você também queira ouvir. Mas voltando para Jonas. Como eu falei, a desobediência ela é muito mais cara. Eu não vou ler, eu vou explicar. Deus falou a Jonas: levante-se e vá até Nínive e pregue para eles. Aí a palavra fala assim: e Jonas levantou-se. Você pensa, vai lá para Nínive. Não, Jonas levantou-se para afastar-se da presença do Senhor. Foi, comprou um bilhete para um barco para ir para Tarsis. Totalmente o oposto de Nínive. E ele vai. E ele está no barco. E está tudo certo. As pessoas estão no barco, porque o barco não era só dele. Os marinheiros, a tripulação. E eu quero que você imagine essa situação. O mar está calmo. Só que, passando alguns versículos, a palavra fala que o Senhor colocou uma tempestade. Não foi Satanás. Foi o Senhor. Colocou uma tempestade. Uma tempestade tão forte ao ponto do barco quase se despedaçar. Então você imagina o desespero das pessoas que estavam lá dentro. E a palavra fala que eles começaram a jogar para fora as coisas que tinham. Os bens, as joias, os alimentos, eu imagino. Porque pensaram, se o barco ficar mais leve, é menos chance de afundar. Então o que eu quero dizer para vocês é, sabe por que a desobediência ela é muito cara? Porque quando nós desobedecemos, isso não afeta só a nossa vida. Isso afeta a vida das pessoas que estão próximas de nós. Ninguém tinha culpa no barco. Era só um dia normal. Mas porque um homem decidiu desobedecer, muitos sofreram. E ainda tem um asterisco. Se Jonas não pregasse a Nínive, a cidade seria destruída. Então um povo inteiro iria ser destruído, ia ser dizimado pela desobediência de um homem. Então nós precisamos entender que talvez por nós não estarmos obedecendo completamente o que o Senhor nos pediu, existem pessoas que estão sofrendo ao nosso lado. Por quê? Porque elas vão ser alcançadas através da sua vida. Porque elas vão ser alcançadas através da sua história, através do que o Senhor vai fazer na sua trajetória. Mas você precisa se posicionar. Porque senão pessoas vão enfrentar tempestades que não precisariam, por uma desobediência nossa. Então isso precisa trazer um senso de responsabilidade muito grande sobre nós. Talvez o seu marido está ansiosamente precisando da mulher que Deus quer que você seja. Talvez os seus filhos estão ansiosamente esperando para que você seja os pais que o Senhor planejou para ele. A palavra fala que a manifestação, me fugiu a palavra. A criação, ela anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Nós não podemos nos calar. Só que nós precisamos aceitar os processos. Nós precisamos obedecer. Nós precisamos dizer: sim, Deus, eu permito que o Senhor faça com a minha vida aquilo que o Senhor quer fazer. Nós precisamos parar de resistir. Nós precisamos parar de dizer para Deus: Deus pode fazer tudo, menos mexe aqui. O Senhor tem sido claro com você. Faça aquilo que Ele tanto pede, que você vai ser recompensado infinitamente mais. É uma escolha. Diária, mas é uma escolha. E para nós caminharmos para o final, um dos pontos que mais me chamou a atenção
nessa palavra é que são os nossos atos que vão dizer, que vão externar qual é o nosso real nível de obediência. Não são as nossas palavras. Não são aquilo que nós dizemos. Sabe por quê? Porque na nossa fala, muitas vezes, há muita obediência parcial escondida. Na nossa fala, muitas vezes, há coisas lindas de que você faz para o Senhor. E o Senhor só quer entrar por completo no seu coração. João e Pedro. Os dois eram discípulos de Jesus, certo? Os dois caminharam 3 anos com o Senhor, certo? Toda vez que Jesus pedia alguma coisa, quem era o primeiro a falar? Pedro. E não era uma fala qualquer, era uma fala poética. Certa vez, Jesus deu o sermão da montanha, um sermão duro de se ouvir. E as multidões começaram a se dispersar. E elas falavam, porque esse sermão era muito duro de se ouvir, e eles começaram a ir embora. E aí Jesus chegou para os discípulos e disse, vocês também não querem ir? E aí Pedro, para onde iremos nós, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Depois, numa outra situação, Jesus pediu para ele, quem dizem que eu sou? Mas ele não disse assim, Pedro, quem dizem que eu sou? Ele pediu para os 12. Quem respondeu? Pedro, Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Na mesma situação, ele foi chamado de Satanás por Jesus. Pedro era impetuoso. Ele queria falar. Ele queria mostrar a sua fidelidade, a sua obediência. Em uma outra ocasião, quando Jesus fala sobre a cruz, ele fala, não, Senhor, não se preocupa. Eu vou com você até o final. Se precisar morrer, eu morro. E João? João falou algo? Em algum momento nos evangelhos a gente vê João falando algo? João não falou nada. Mas agora eu quero perguntar, quem estava na crucificação? João. Pedro estava onde? Tinha negado o Senhor 3 vezes. Então não adianta nós falarmos se os nossos atos eles não forem de acordo com as nossas palavras. Nós vamos estar nos enganando. E isso é perigoso. Mas houve arrependimento para Pedro. Pedro continuou sendo o pai da igreja. Mas passou por... Eu quero que vocês imaginem ele negando o Senhor. E a palavra fala que em certo momento os olhos de Jesus fitaram Pedro. Imagina a tristeza. Ele imaginava, o meu mestre vai morrer, eu não vou estar com ele. Então quem tanto falou foi justamente aquele que não estava lá. E dos 12, o único que estava na crucificação foi João. O único que permaneceu até o fim foi João. Ah, pastora, você estava me dizendo que eu não posso falar nada, que eu só tenho que agir. Não, pelo amor de Deus, não é isso. Só que as nossas palavras precisam ser acompanhadas das nossas atitudes. João enfrentou, ele estava sob pena de morte no lugar onde ele estava na crucificação, porque todos estavam sendo perseguidos, aqueles que caminhavam com Cristo. Por isso ele foi o único que permaneceu. Mas sabe o que aconteceu? João decidiu obedecer até o fim, certo? A obediência, ela nos faz ver e viver coisas que ninguém nunca viu e nem viveu. A obediência nos leva a um alto nível de revelação. A obediência nos confere responsabilidades que nós nunca sequer imaginamos, mas porque nós obedecemos, nós temos acesso. O ticket, a passagem, o bilhete, só está disponível para um novo nível, para de fato viver as promessas que Deus tem, para de fato ser a pessoa que Deus quer que você seja, se você obedecer. Está lá o guichê, só retira o ticket quem obedece. E aí sabe o que acontece com João? Sabe o que Deus confiou a ele? Apocalipse. O livro do fim. Um assunto tão importante, é a nossa volta para a nossa casa. É o seu encontro com o seu pai.
Essa foi a mera revelação que Deus confiou a João. Por quê? Porque ele obedeceu. Então há uma revelação do céu para a sua vida. Há algo poderoso que Deus quer entregar para você, mas você precisa decidir nessa noite abrir mão do que ainda te prende no passado. E eu quero ler com vocês Apocalipse 1:10. Pode abrir para mim? E aqui é o relato do que João vê. Achei-me no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta, dizendo: escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes, talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como alva lã, como neve, e os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, e a voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. E o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caía aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todos sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Nesse momento eu imagino João pensando: valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena os riscos que eu corri. Valeu a pena abrir mão dos meus achismos. Valeu a pena abrir mão do meu orgulho, do meu ego, da minha natureza. Valeu a pena caminhar ao lado do Mestre. João reconheceu o privilégio que era e que eu tenho, que você tem nessa noite, de ter o Senhor de fato guiando a sua vida. Deus não quer que você venha aqui no domingo e ore para Ele dizendo: Deus, eu entrego o controle da minha vida nas tuas mãos. E amanhã você pega esse controle novamente e faz as coisas conforme você acha melhor. E por isso você tem sofrido tanto. E por isso que esse vazio que há no seu peito nunca se fecha. E por isso que as respostas nunca vêm. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te reposicionar, para alinhar o seu coração. E para dizer para você que Ele tem promessas extraordinárias da parte dEle para a sua história. Basta apenas uma decisão. Basta apenas uma escolha. Sabe o que é o mais perigoso de tudo? Não é nem aqueles que não conhecem a Jesus, porque normalmente quem conhece Ele tem o primeiro amor e entende tamanha graça que há sobre a nossa vida. O maior problema são aqueles que já conhecem o Senhor. São aqueles que sabem o que o Senhor pode fazer. São aqueles que têm palavras de promessas e de grandes feitos da parte de Deus nas suas vidas, mas permanecem mornos, permanecem numa obediência parcial, permanecem entregando apenas um pouco. Não vou entregar tudo, tenho medo que me falte. Deus te quer por inteiro, para fazer por inteiro o que Ele tem para você.